Galera, olha só, a gente vai aprender um outro medicamento aqui muito importante dentro de uma drogaria. A partir de agora você vai aprender um outro anti-inflamatório. E por que eu estou sempre colocando os anti-inflamatórios aqui nessas primeiras aulas? Porque são anti-inflamatórios que tem muita saída, que está sempre vindo receituário ou que está sempre sendo vendido de maneira rápida dentro de uma drogaria. E são anti-inflamatórios que eles dominam essa primeira classe de vendas nessa classe. Então eu preciso que vocês entendam esses medicamentos primeiro para que vocês consigam ir para outros medicamentos e sempre que você achar uma fórmula dessa, você vai entender para que serve e qual que é a função desse medicamento, tá bom? Então a partir de agora, o que eu separei hoje aqui para vocês é um medicamento cujo nome é Tilatil. E aí eu já separei aqui para vocês o Tilatil porque ele é o ético ou de referência. Então, a mesma caminhada que a gente tem nos demais vídeos aqui do nosso feed do Instagram ou no YouTube, é sempre essa pegada. Primeiro você tem que identificar qual que é o ético ou de referência, para depois a gente começar a seguir os nossos passos além, no restante do conteúdo. Então vamos lá. Aqui a gente já entendeu que o Tilatil ele é um medicamento ético ou de referência, tá? Então vamos aqui, ó. Uma vez que a gente sabe que ele é um medicamento ético e de referência, a gente precisa entender o segundo passo, a fórmula desse medicamento. A gente sabendo a fórmula, a gente consegue seguir aí para que esse medicamento funciona, tá bom? Então, ele é um medicamento à base de Tenoxicam. Vou botar aqui. Tenoxicam. E esse Tenoxicam, a gente precisa entender para que ele funciona e em qual classe ele se encaixa, tá bom? Então, ele possui a classe ética ou de referência. Tá? E aqui eu vou apagar para a gente não confundir aqui lá embaixo novamente, tá bom? Para ficar bem um quadro mais bonitinho e tentar melhorar da primeiro vídeo que a gente fez, que foi o do Flanax, que fica uma letra um pouco mais feia. Eu vou tentar caprichar aqui para vocês, tá bom? Então tá, se a gente já sabe que esse medicamento ele é ético ou de referência e cuja fórmula desse medicamento é o Tenoxicam, a gente precisa seguir aqui no nosso conteúdo. E aí o que acontece? A gente precisa saber qual que é a função desse medicamento, tá? E aí, para a gente saber a função, a gente tem que pegar a fórmula dele e saber para que ele é. Então, ele é da classe dos anti-inflamatórios. Ele é da classe anti-inflamatório. Ele também é analgésico. E além disso, ele é antitérmico. E aí, galera, o que acontece? Aqui nesse anti-inflamatório, a gente já sabe que ele serve para inflamação. Tá bom? Sempre que a gente vê que o medicamento ele é anti-inflamatório, ele serve para algum tipo de inflamação. Onde você vai aprender para que função que é esse anti-inflamatório? Aqui na indicação, eu vou te dar alguns tipos de patologias, de doenças que você vai entender para que ele funciona exatamente. Sempre que você ver que ele é um medicamento analgésico, ele vai ter uma função muito importante que é de alívio de dor. Então, seja ela dor nas costas, tendinite, artrite. Então, assim, tudo isso... Quando se refere à dor, esse medicamento vai utilizar porque ele possui essa função analgésica. Então, ele funciona aqui dor. E outra coisa importante, antitérmico. Toda vez que a gente vê a palavra antitérmico, se refere à febre. Tá certo? Então, a gente já sabe mais ou menos aqui, ó, qual que é a indicação dele e eu vou te dar algumas nesse sentido de inflamação. Então a gente já sabe que ele é anti-inflamatório, analgésico e antitérmico.
Se a gente sabe que é anti-inflamatório, inflamação, analgésico, dor, antitérmico, febre. Então ele já serve para esses 3 tipos de situação aqui, tá bom? E aí quando a gente segue aqui nesse roteiro aqui que eu fiz para vocês, ó, fórmula, classe, função, indicação. Aí a indicação eu preciso que vocês entendam alguma doença que esse medicamento funciona, tá bom? E aqui, por exemplo, vamos citar algumas para vocês. Nessa indicação aqui, por exemplo, ó, a gente já sabe que ele serve para dor. E aqui eu vou botar de preto para ficar bonitinho. Dor. A gente já sabe que ele serve para febre. E aí quando eu me refiro a dor e febre, pessoal, ele ajuda no auxílio a esse tipo de situação. Auxílio a diminuir a dor, auxilia a diminuir a febre, tá bom? Ele funciona também, por exemplo, para artrite. Artrite reumatoide. Então a gente já sabe 3: dor, febre, artrite reumatoide. Ele serve, por exemplo, para uma doença bem conhecida aqui, por exemplo, ó, artrose. Serve, por exemplo, também para gota. Espondilite também. Além disso, pessoal, essas dores mais crônicas, assim, ó, mais agudas, a gente tem, por exemplo, situações que ele pode ajudar, por exemplo, em dor pós-operatória, Ele pode usar também cólica menstrual. As mulheres aí que sofrem bastante nesse período com essas cólicas, eles é um analgésico muito utilizado, tá bom? Então aqui eu coloquei, ó, indicação: dor, febre, artrite reumatoide, artrose, gota, espondilite, dor pós-operatória, e aí depois de um processo cirúrgico, seja ele no joelho, no pulso, enfim, em alguns tipos de pós-operatório, cólica menstrual. Tá bom? E existe um outro aqui também que eu não coloquei para vocês, que eu acabei esquecendo, mas é isso aqui, ó. Tendinite. Tá bom? Então ele serve principalmente para esses tipos de doença aqui. Então, para recapitular para vocês, ele vai servir aqui, ó, dor, febre, artrite reumatoide, artrose, tendinite, gota, espondilite, dor pós-operatória e cólica menstrual, tá bom? E aí, pessoal, sempre que vocês estiverem vendo esse videozinho aqui comigo, que eu tô te ensinando agora, eu peço sempre que vocês peguem um caderno de anotações para que vocês vão seguindo esse passo a passo, porque essa maneira aqui é a maneira mais rápida que você vai conseguir entrar no mercado de trabalho para ser um balconista de drogaria. Porque aqui eu tô te dando todas as sacadas de uma fórmula bem resumida, que é o que realmente te interessa, tá bom? E aí a gente vai passar para uma segunda parte já, que é a parte onde você vai aprender o ético, porque você já sabe o ético, mas você vai aprender o genérico, como identificar o genérico e os similares dessa medicação, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir o nosso raciocínio aqui. E olha só, aqui é o seguinte, ó, a gente já sabe a fórmula, que é o passo número 1, a classe, a função também, a indicação desse medicamento, a contraindicação, pessoal, eu vou colocar aqui como número 5, tá bom? E aí depois do número 5 a gente vai passar para a posologia, tá certo? Então esse medicamento, assim como possui essas funções aqui e a indicação, todo medicamento ele possui o quê? A contraindicação, tá bom? Então vamos lá, pega o seu caderninho aí e vai anotando essas contraindicações aqui, que é importante você entender elas, tá bom? Pelo menos saber a direção, para que serve e para que não serve, tá bom? Para você ter esse cuidado ali no balcão de orientar o seu cliente de uma melhor forma, para que você passe uma segurança, uma autoridade para esse cliente, tá? E aí você consiga fidelizar esse cliente seu, para que ele sempre que necessite de uma medicação, ele consiga entender
que é na sua drogaria, no balcão da sua loja que você está, que ele vai ser melhor atendido e que vai resolver o problema que ele está sentindo, tá bom? E outra coisa, aqui a gente cai numa coisa muito importante. Aqui na minha drogaria, por exemplo, eu sempre bato nessa tecla. A gente precisa entender tudo que essa medicação é capaz de fazer, porque assim a gente não vai estar prostituindo o mercado, sabe? Não sei se você já ouviu falar, algumas drogarias que vendem medicamento muito barato, meio que só entregando uma medicação. Então, aqui eu tento mostrar, pessoal, que você consegue agregar valor no seu atendimento, você entendendo a medicação, sabe? Se você entende a medicação, você consegue passar valor nesse atendimento. E aí o valor vai ser tanto um valor de informação, de contribuição para aquela cliente que você está atendendo, como um valor financeiro, porque você consegue agregar valor nisso, tá bom? Então, por favor, vamos lá e vamos pegar aqui essas dicas que eu vou te dar agora de contraindicação. Então, vamos lá. Uma vez que ele serve aqui para dor, febre, artrite, artrose, gota, tendinite, espondilite, dor pós-operatória, cólica menstrual, a gente vai para a contraindicação. A primeira contraindicação que você precisa saber aqui é que geralmente todo medicamento tem essa contraindicação, que é pessoas que têm, por exemplo, alergia, que é a alergia ao próprio medicamento, ao próprio Tenoxicam. Eu vou até colocar aqui entre parênteses, ó, a própria fórmula, tá certo? E existe muito casos disso acontecer. Pessoas, por exemplo, que têm asma, pessoal, também só pode tomar esse medicamento caso realmente o médico direcione esse medicamento para essa pessoa, tá bom? Então, asma, pessoas que têm rinite também não é muito recomendado. Pessoas que têm úlcera, ou que já... aqui, pessoal, é muito interessante. Ou pessoas que já possuem isso, né, que já tem a úlcera desencadeado aí, ou então pessoas que já apresentaram alguma vez, tá certo? Então, só se o médico realmente tiver orientado essa pessoa a usar essa medicação. Pessoas que têm quadro de urticária. Aí aqui, pessoal, é um negócio muito importante, e aí eu vou até baixar aqui para vocês entenderem. Vou apagar essa parte aqui para ficar mais bonitinho. Vamos lá. Alergia ao Tenoxicam, asma, rinite, úlcera e urticária. E duas coisas muito importantes, três coisas na verdade. A primeira aqui, ó, que você precisa ter bastante cuidado, é pessoas que têm insuficiência hepática, tá? Essas pessoas aqui precisam ter um pouquinho de cuidado. E pessoas que têm insuficiência cardíaca, doença no coração, tá bom? Cardíaca, algum tipo de situação ali que impede dessa pessoa tomar essa medicação. Então, quando você vai se referir a esse medicamento, você precisa ter esse cuidado, porque pessoas que têm esse tipo de contraindicações aqui, ó, pessoas que apresentam algum quadro desse aqui, não é recomendado tomar essa medicação, ou até pode, mas se o médico realmente desejar que ele tome essa medicação. Então você precisa conhecer isso para que você passe valor no seu atendimento, segurança no seu atendimento. E uma coisa muito importante, pessoal, que a gente gosta sempre de relatar aqui, é contraindicação com mulheres grávidas, tá? Na gravidez. Nesse caso desse medicamento aqui, a gente pede que nos últimos 3 meses de gestação não faça o uso dessa medicação, tá? Ou se caso tiver que fazer, realmente só o médico para indicar, você não tem esse poder de liberar essa medicação, sabendo que a pessoa está com 3 meses de gestação, que você pode determinar ali um perigo tanto para ela, para a pessoa que está grávida, quanto para o feto, para esse nenenzinho que está por vir, tá certo? Então você não pode ser responsável por qualquer tipo de problema desse. Você precisa realmente ter noção dessa contraindicação para que você não passe
uma medicação que vai fazer algum risco nessa situação, tá certo? Então vamos lá. Uma vez a gente sabendo isso, pessoal, a gente precisa entender duas coisas. Vamos lá. A primeira coisa aqui, ó, que você precisa entender agora é a apresentação. E aí, o que acontece? Se vocês tiverem visto já algum vídeo primeiro, antes que esse aqui, alguma ordem dessa aqui lá pode estar diferente. Porque aqui é a maneira que eu estou adaptando para que eu tente chegar mais rápido nessa comunicação com vocês, para que vocês peguem isso realmente mais fácil. Então eu estou tentando mudar, pegar estratégias aqui para eu te mostrar um caminho cada vez mais fácil, pessoal. Eu quero que vocês consigam aprender isso, sei lá, de 1 ou 2 vezes vendo esse vídeo, tá bom? Então eu preciso encontrar maneiras didáticas para que você pegue isso de maneira rápida, tá? Então vamos lá comigo. As apresentações. Esse medicamento ele está disponível na situação de 20 miligramas. 20 miligramas por comprimido, tá certo? Por comprimido. Aí aqui eu gosto de colocar uma siglazinha para que essa sigla vai ficando cada vez mais conhecida por vocês, tá bom? Como é que, você sabendo aqui a apresentação, você precisa entender qual a posologia. Então vamos lá, posologia. Na posologia aqui, pede-se que tomar com água antes ou depois das refeições. Certo? Então aqui, ó, tomar com água sempre antes ou depois das refeições. Por que tomar com água, pessoal? Tem muita gente que tem aquele conceito de que seria melhor tomar o medicamento com leite, por exemplo. Então isso aí já virou mito e a gente pede que não tome com leite, que tome realmente só com água. Antes ou depois das refeições. Então pode ser tanto antes ou depois, tanto de estômago vazio quanto cheio. Não vai ter problema nessa situação aí, tá bom? E uma coisa muito importante. Se você sabe que esse medicamento está disponível em 20 miligramas apenas e em comprimido, a dose dele, a gente pede que a dose dele seja de até 40 miligramas por dia. Então aqui a caixa dele vem com 10 comprimidos, tá? Então ele pode consumir até 40 miligramas por dia. Então ele pode tomar 20 miligramas uma vez ao dia, ou ele pode tomar aí 20 miligramas de 12 em 12 horas, tá? Uma coisa importante, pessoal, qual período de 12 em 12 horas? Ele pode tomar até por 5 dias de tratamento, tá bom? Então isso aqui é muito importante para que vocês entendam esse passo a passo, tá? E para vocês entenderem essa medicação, essa parte aqui é um pouco mais chatinha, mas vocês precisam realmente aprender, tá bom? E aí eu vou passar aqui devagarinho para vocês novamente, para que vocês entendam realmente tudo isso que foi dito aqui nessa primeira parte. E aqui eu vou colocar para vocês como primeira parte, para vocês colocar no caderninho aí de vocês, ó. Primeira parte. Então vamos lá, só para fazer uma revisão rápida aqui com vocês. O medicamento estudado hoje aqui é o Tilatil, certo? A fórmula desse medicamento é Tenoxicam. A classe desse medicamento, ele é ético ou de referência, então você já sabe o que é mais importante. Dentro de uma drogaria ele vai estar separado nessa seção. E aí, pessoal, mais para frente a gente vai estar disponibilizando um material muito interessante sobre como guardar esses medicamentos na drogaria, tá? E aí, se você sabe que o medicamento ele é ético ou de referência, na grande parte das farmácias, esses medicamentos éticos eles têm uma seção própria deles. Então, todos os éticos vão estar separados e com a primeira letra. Então, esse medicamento aqui, eles estariam em ordem alfabética na letra T, tá bom? Então, isso é muito importante saber.
Algumas farmácias também separam esse medicamento na prateleira como indicação. Então, se você sabe que ele é anti-inflamatório, analgésico, antitérmico, ele vai estar lá na seção de anti-inflamatórios. Então, ele vai estar lá perto de nimesulida, de meloxicam, de naproxeno, dentre esses outros anti-inflamatórios, tá certo? Então, isso é muito importante. Assim que você entrar na drogaria, você já vai conseguir detectar essa parte, tá certo? Você aprendeu isso? A gente precisa aprender a função e eu já acabei de falar para você. A indicação desse medicamento eu também te dei. Dor, febre, artrite, artrose, tendinite, gota, espondilite, dor pós-operatória e cólica menstrual. A gente vai para o passo 5, contraindicação. E aí eu citei para vocês alergia ao próprio tenoxicam, que é a fórmula do medicamento, tá? Asma, rinite, úlcera, urticária. E três situações, na verdade, bem importantes, tá? Insuficiência hepática e cardíaca, tá? E uma das mais importantes aqui, vou pedir que vocês frisem aí nas anotações de vocês, ó. 3 meses, nos últimos 3 meses de gestação, ter cuidado também com essa medicação, a não ser que o médico realmente avalie e ele realmente indique essa medicação para ser tomada aí por esse período, tá? As apresentações, ele só existe nessa 20 mg em forma de comprimido, então cada comprimido possui 20 mg da medicação e a caixinha dele vem com 10 comprimidos, tá? Sabendo isso, a posologia é tomar sempre com água antes ou depois das refeições, tá? Pode ser tomado até 40 mg por dia, então se for 20 mg a pessoa vai tomar de 12 em 12 horas, que aí vai dar um total de 40 mg, ou se o médico achar necessário só 20 mg por dia, ela vai estar tomando só um comprimido por dia também, tá bom? Durante 5 dias aí, se for de 12 em 12 horas, tá certo? E se for um comprimido ao dia, durante 10 dias. Galera, então vamos lá. Nossa segunda parte agora, tá? E aí, se você quiser nas suas anotações também fazer em 2 partes, vai ficar muito, muito prático para vocês. Por quê? Aquela primeira parte ela é muito importante, porém de muita informação técnica, né? Então agora eu vou te mostrar realmente o que dentro da farmácia importa, sabe? Para você conseguir entender as classes desse medicamento. Então aqui você vai aprender qual que é o ético, o genérico e o similar. E olha que massa! Com um exemplo que eu vou te dar aqui, você vai conseguir aprender 4, 5, vários medicamentos, depende da região que você mora, tá bom? E eu peço que vocês tenham muita atenção, pessoal, que isso que eu vou passar para vocês agora, nenhum cursinho por aí vai passar isso para vocês, tá? É realmente conteúdos que um balconista só é capaz de te dar, tá bom? Que são o dia a dia do balconista, é o que ele aprende ali na carreira toda no balcão de uma drogaria, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam entender aqui, eu vou botar aqui, ó, segunda parte, tá? Tô caprichando na letra aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. O primeiro medicamento, você já sabe qual que é. E eu vou botar ele aqui na cor preto agora, tá? Então vamos botar aqui, ó, Tilatil. Tilatil. O Tilatil você já sabe que ele é ético ou referência. Tá certo? Então, ele vai estar lá na drogaria, na parte de ético ou de referência, ou ele vai estar também na parte de indicações da fórmula, tá? A fórmula do medicamento, então vou botar aqui, ó, fórmula. Eu vou botar aqui uma setinha para ficar bonitinho, ó. Tenoxicam. A apresentação desse medicamento é 20 mg por comprimido, tá certo? Alguns medicamentos, pessoal, pode acontecer isso daqui, ó. E é muito importante que vocês saibam isso. Ó, você aprendeu aqui que o Tilatil, ele é ético ou de referência, tá? Mas em alguns medicamentos, nesse caso aqui, isso não vai acontecer. O Tilatil, ele é ético de referência, mas às vezes pode acontecer de existir um outro ético ou de referência. E nesse caso aqui, a gente tem um outro
que é muito conhecido no mercado também e que vários médicos gostam de estar sempre receitando, tá? Que é esse medicamento aqui, ó. Teflan. E esse Teflan aqui, ele é do laboratório União Química. Tá? Esse medicamento aqui, ele também é ético. Ou referência, tá? Então aqui, vamos lá, vem comigo aqui, ó. Aqui você já aprendeu um ético, tilatil, então vou até enumerar ele aqui para você entender, tá? Aqui você aprendeu um outro ético, que é o Teflan, então você já aprendeu 2 medicamentos com a mesma fórmula, tá? Lembrando que, pessoal, mais uma vez que vocês precisam aprender isso, que é a coisa mais importante. Tenoxicam, ele é anti-inflamatório, então aqui, ó, ele é anti-inflamatório. Se ele é anti-inflamatório, ele serve para inflamação. Ele é analgésico. Isso foi falado na primeira parte, tá? É só para frisar para que vocês não esqueçam. E aí é sempre bom a gente repetir a todo momento que isso o cérebro de vocês vão conseguindo entender que é importante, tá? Então vamos aqui, ó. Antitérmico. Então, analgésico, ele está se referindo sempre à dor. E antitérmico está se referindo sempre à febre, tá? Então sabemos as indicações dele. E eu falei a indicação deles lá atrás para vocês, tá bom? Peço que vocês dêem uma revisadinha lá de novo. E aí vão estudando para poder pegar aquela parte ali, tá? O outro medicamento ético também, se ele é ético e com a mesma fórmula, ele também possui as mesmas informações, tá bom? E seguindo aqui, a gente já sabe qual que é o ético de referência então, 2 medicamentos. A gente precisa entender agora qual que é o genérico. Então o genérico aqui eu vou colocar de outra cor, vou colocar de vermelho. Então no genérico aqui, ó, vocês podem estar aprendendo cerca aí de, sei lá, 4, 5, vários medicamentos. E aí depende de qual laboratório vai estar disponível na drogaria que você vai trabalhar. Como eu já disse nos vídeos anteriores, tem compradores que gostam de trabalhar apenas com um fabricante, com um medicamento só por vez. Outros compradores gostam de trabalhar aí com 3, 4, ou às vezes a demanda da região que você vai trabalhar exige que ele tenha mais de um laboratório, porque tem pacientes ou clientes que gostam mais de um laboratório em específico, outros de outro, tá certo? Então vamos lá, aqui ele pode ter lá o genérico do laboratório Teuto, Neoquímica, União Química, Achei, Geolab. E aqui eu vou dar 5 exemplos para vocês, tá bom? Então se você já aprendeu 2 medicamentos aqui, ó, aqui é como se você tivesse aprendido aqui cerca de mais 5 medicamentos, tá? Então eu vou enumerar eles aqui, ó. Tá bom? Então aqui você aprendeu, ó, o Tilatil e o Teflan, tá? Você aprendeu os genéricos de cada laboratório. E aí como que você identifica um genérico? Eu até tenho aqui o da Geolab, por exemplo, ó. Ele não possui nome comercial, como por exemplo o Tilatil e o Teflan. Neles aqui ele existe o nome comercial e embaixo ficaria a fórmula. No medicamento genérico ele está sempre tajado com essa tarja de cor amarela que indica que o medicamento é genérico e ele não possui nome comercial, possui apenas o nome da fórmula e o laboratório, tá certo? Mas possui a mesma eficácia também, não muda nada, tá bom? E a parte muito importante aqui que eu vou passar para vocês é a parte dos medicamentos similares.
essa que eu peço que vocês tenham muita atenção sobre isso, tá? Então vamos aqui, ó. Similares eu vou colocar de cor azul. Medicamento similar ou equivalência. No medicamento similar ou de equivalência, ele vai ter o mesmo padrão praticamente do medicamento ético de referência. O que vai mudar é apenas os laboratórios, tá? Então ele vai possuir um nome comercial diferente do de referência, do ético ou de referência, porém a fórmula vai ser sempre a mesma, tá? E aqui, por exemplo, a gente terminou no 7, no oitavo... Aqui no oitavo exemplo, por exemplo, eu posso te dar aqui, ó, o Tenoxil. Deixa eu pôr aqui uma outra corzinha para ficar melhor para vocês. Ó, Tenoxil. E esse Tenoxil ele é do laboratório Medquímica. No nono exemplo aqui eu posso dar para vocês. Vocês podem ter o Titenil lá na loja de vocês, ou na loja que vocês irão trabalhar depois dessas aulas que eu estou passando aqui para vocês, tá? Aqui no exemplo 10, existia um que há muito tempo eu não vejo no mercado, mas que era muito top esse medicamento, chamava Tiloxicam. Ele era do laboratório Exal Sandoz. E vou citar aqui até o 11, que era o Tiloxinel. Tiloxinel, até o finalzinho, já sugere qual medicamento, de qual laboratório que é. Aqui, ó, Neoquímica. Então, olha que massa, pessoal. Eu dei aqui para vocês, ó, vários similares, ó. Tenoxil da Medquímica, Titenil da Geolab, Tiloxicam da Exal Sandoz e Tiloxinel da Neoquímica. Por que é importante vocês ter isso aqui em mente, ó, gravar tudo isso aqui? Porque é muito comum dessa receita chegar na drogaria onde vocês estarão trabalhando. Então, por exemplo, na receita, geralmente isso pode acontecer, dificilmente na receita médica, eles vão vir com o nome já escrito dos similares, tá? Provavelmente vai vir aí apenas o genérico, que aí seria só a fórmula escrita lá na receita, tá bom? Ou ele vai vir aqui, ó, Tilatil lá na receita médica, ou Teflan, ou algum outro de referência que eu não conheço até então, ou que eu não esteja me lembrando aqui, mas se caso vocês conhecerem na região de vocês, vocês citam aqui nos comentários desse vídeo, seja ele aqui no Instagram ou no nosso canal do YouTube, que esse vídeo vai estar disponível lá também, tá bom? Então, olha só, com um exemplo só que eu dei para vocês, que foi do Tilatil, do Teflan, vocês aprenderam, ó, o medicamento Tilatil, o Teflan 3, alguns genéricos aqui, que eu passei até o 7, e vai variar de acordo com cada laboratório que vocês irão ter na loja, e o que vai mudar, por exemplo, é que a Geolab faz nessa cor azul mais forte, e aí a She faz numa cor mais vermelha, a Neoquímica faz numa cor mais branquinha ou amarelada. Então depende assim de cada laboratório realmente que vocês irão trabalhar, tá? E aí pode mudar, às vezes uma caixinha mais gordinha, uma caixinha mais fina e assim por diante, tá bom? E aqui seguindo novamente, ó, vocês aprenderam o Tenoxil, medicamento 8, o Titenil, medicamento 9, o Tiloxicam da Exal Sandoz, medicamento 10, e o Tiloxinel da Neoquímica, medicamento 11. Então, com um exemplo que eu comecei lá na parte 1 te dando, vocês aprenderam tudo que o medicamento precisa, que você precisa entender sobre esse medicamento, e aprendeu 11 tipos de medicamento, tá? Então, a pegada desse vídeo aqui e desse canal onde você está assistindo agora esse vídeo é sempre essa. Você vai sempre pegar esse conteúdo aqui bem rápido, com essa maneira bem didática e essa maneira bem fácil, tá? É realmente só o que você precisa para entrar para esse mercado de trabalho aqui, tá? E uma coisa que a gente sempre coloca aqui é a questão de agregar valor. Então aqui é o seguinte, ó,
agregar valor, seja ele de conhecimento, e conhecimento eu já dei para você o suficiente, e aí você com certeza vai adquirir mais. Mas o conhecimento que eu dei para vocês na parte 1 e na parte 2 são conhecimentos suficientes para você passar uma autoridade para esse cliente que você está atendendo, tá? E aí, tirando essa parte de informação que você aprendeu, você precisa adequar e colocar valores nessa venda. Então, uma vez que você está indicando e está pegando esse anti-inflamatório no balcão, você já sabe a indicação desse medicamento. Então, se você já sabe a indicação desse medicamento, você precisa entender o que o seu cliente está precisando. Se for, por exemplo, uma tendinite, uma artrite, se for dores nas juntas, além do anti-inflamatório, você pode estar receitando aí outros analgésicos para agregar. Você pode estar usando, por exemplo, então aqui eu vou colocar um primeiro passo aqui, analgésicos. Aí aqui você pode estar colocando pomadas anti-inflamatórias. E aí, pessoal, eu peço que vocês continuem aqui no canal, porque se vocês quiserem exemplos de pomadas anti-inflamatórias e analgésicas, a gente também tem vídeos explicando como que você identifica, qual a fórmula desses medicamentos, tá? Então tá aqui, pomadas, gel, e aí pode colocar aqui também bolsas de compressa, tá? Aqui vocês podem colocar aqui, produtos ortopédicos também. Então aqui eu tô te dando só alguns exemplos que veio na minha mente aqui agora, por exemplo. Mas pensa comigo, se a pessoa tá vindo na tua drogaria e tá comprando aqui um Tilatil, por exemplo, que é em média aí de 25 a 30 reais, você ia vender só isso aqui, que é realmente o que a maioria dos balconistas de drogaria faz. Você ia vender apenas um medicamento por 25 a 30 reais aí. Se você consegue entender isso daqui, você consegue agregar valor na sua venda, tá? Com isso você vai conseguir aumentar o valor do faturamento do seu salário mensal, faturamento da sua empresa, e com isso você vai conseguir se destacar também no mercado, tá? Como um balconista realmente de qualidade, qualificado para estar nesse cargo, tá bom? E aí assim você consegue se sobressair e ter o conhecimento necessário para gerir uma empresa, para se tornar, por exemplo, gerente de alguma drogaria, tá bom? Ou quem sabe até o dono da sua própria drogaria, a partir do momento que você conhece, que você consegue obter todos esses conhecimentos, tá bom? Então, uma venda que você ia ter aqui de 25 a 30 reais, você sabe aqui um analgésico de 10 reais, por exemplo, uma pomada de mais 10 ou 20 reais, uma bolsa para compressa aí, em média de 20 reais, um produto ortopédico, aí pode variar, se for para o joelho, por exemplo, eu vou chutar aqui um valor mais de 30 reais. Então, se você indica pelo menos 2 itens desse aqui, por exemplo, um produto ortopédico, por exemplo, para imobilizar, se vocês acharem que tem essa necessidade, você vai acrescentar aqui, 30 reais, mais, por exemplo, um aerosol. Vê aqui na minha mente agora, um aerosol, por exemplo, de massageol, custa em média de 30 reais. Então, se você está colocando um produto ortopédico aqui, e junto dele um aerosol analgésico, você já vendeu aqui 30 mais 30 e mais o medicamento que vem na receita médica, que é em torno de 25 a 30 reais. Então você ia fazer uma venda de 25 a 30 reais, você acabou fazendo uma venda aí de 30, 60, 90 reais pelo menos. Então por isso que você precisa realmente entender tudo isso e saber agregar no final. Você conhecendo realmente para que o medicamento serve, qual o potencial que esse medicamento pode alcançar naquela dor que aquele paciente está sentindo, tá bom? E aí, pessoal, esse vídeo agora vai estar disponível para vocês aqui no canal do YouTube e no nosso Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai estar ajudando vocês. Se tiver alguma sugestão de outros medicamentos também, eu peço que vocês nos enviem, que a gente pode estar fazendo outros vídeos com outros medicamentos, tá bom? E eu peço que vocês continuem com a gente, repassem esse vídeo também
para outros colegas, pessoas que querem entrar para esse mercado ou que está passando por algum momento difícil e precisa aprender uma profissão, pessoas que estão saindo aí do ensino médio agora e precisam entrar no mercado também. Então, repassem esse vídeo para outros, encaminhem também esse vídeo para outros para que a gente consiga agregar valor para outras pessoas, tá certo? Então, até o próximo vídeo.